Boa noite, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? O tema da Noite do Dharma de hoje é uma continuação da Noite do Dharma de quarta-feira passada, que foi sobre quem são os Mahajanas. Quem fez essa pergunta foi o Gora Krishna de Govardhana. E Mahajanas, a palavra Mahajana em sânscrito significa literalmente as grandes personalidades, as grandes pessoas, que são as pessoas que entendem totalmente o Dharma. É dito que o Dharma provém de Krishna, por isso Krishna, Deus, não entende completamente o Dharma, mas além dele, existem 12 grandes sábios que entendem também o Dharma. Então, semana passada a gente falou de 5 deles, né? Que é Brahma, Narada, Shiva, Manu e Sanat Kumara. A gente falou desses 5, hoje a gente vai falar dos 7 que ficaram faltando. Então, quem perdeu semana passada e quiser ter o contexto completo do que a gente está falando nessa live de hoje, depois assiste essa live de quarta-feira passada. Então, vamos lá. Qual é a ideia, né, quem são os próximos Mahajanas, na verdade, né? Então, os Mahajanas que ficaram faltando, que nós vamos falar agora, são Kapila, Prahlada, Bali, Janaka, Bhishma, Shuka e Yama. Então a gente vai falar deles, né? Bem, primeiro Kapiladeva. Kapiladeva é um grande avatar de Krishna que veio nesse mundo ensinar um tipo de yoga chamado Sankhya Yoga. Então a história de como ele veio para esse mundo é uma história assim bem especial. Ele é filho de um casal muito inusitado, que é o sábio Kardama Muni, que é um sábio que viveu a vida inteira num ashram na floresta, recluso, introspectivo, meditando. Ele era conhecido como um grande sábio. E a mãe dele é uma princesa, Devahuti. Então, eles se apaixonam e se casam. E Devahuti, ela vai morar no ashram de Kardama Muni, né? E lá ela fica tentando meditar junto com ele. E lá o estilo de vida era bem rigoroso, né? Kardama Muni praticamente não tinha nenhum conforto no ashram dele. E ela tenta se adaptar a esse estilo de vida, mas o esposo vê que ela estava com algumas dificuldades, assim, né? Para seguir, né? Aquela rotina tão austera, tão difícil. E ele resolve presentear ela, porque ele era um místico muito poderoso, ele era muito avançado, né? Tantos anos meditando, então ele constrói para ela um palácio que flutua e que voa por todo o universo, com assim todos os confortos que ela poderia desejar. E ele também estava interessado em desfrutar de privacidade com ela nesse palácio. Então eles vão viajando por todo o universo e vivendo assim a vida deles de casal, assim, né? Eles têm esse passeio romântico por todo o universo nesse castelo flutuante, é uma história muito legal. E aí, depois de tudo isso, Devahuti, ela fala, olha, muito legal tudo que você fez por mim, Kardama, mas eu enjoei de tudo isso, eu quero mesmo voltar lá pro seu ashram, né? Então ela, assim, tipo, é muito legal, ela curte tudo que ele faz pra ela, mas no final ela enjoa e tá pronta pra voltar pro ashram, só que agora é de verdade, agora ela tava com vontade mesmo de ter aquela rotina mais simples, mais natural, né? E focar totalmente na meditação, e eles voltam. E aí fala que eles têm uma vida mais feliz, inclusive, lá no ashram, uma vida totalmente simples do que eles tinham naquele palácio que flutuava. E quando assim, eles estão no auge da relação deles, assim, que os dois estão muito iluminados, assim, né? E muita sintonia, eles trazem ao mundo, né, Kapiladeva. Devahuti, ela engravida e o filho é Kapiladeva. Então, quando Kapiladeva nasce, é interessante, né, que ele é um avatar, então ele é bem especial e ele já nasce adulto, né, ele já nasce um adolescente, assim, né, no final da adolescência. E quando ele nasce, Kardama vira e fala para sua esposa, assim que, poxa, obrigado por tudo, a gente teve uma vida muito legal, né, mas quando eles casam, ele fala que, olha, na hora que a gente tiver um filho, assim, né, adulto, né, eu vou me tornar um sannyasi, vou me tornar um renunciante. E ela fala, tudo bem. E agora eles tinham um filho adulto, porque o filho dele já nasce adulto, né? Então ele, assim, se despede da esposa, se despede do filho e vai morar na floresta como um monge renunciado. E aí, Devahuti, que já estava esperando por isso, ainda assim ela fica chocada, fica, né, pesarosa, porque amava o marido e o marido estava se tornando um monge agora.
e ela se aproxima do filho, que era um grande sábio, um avatar, né, o próprio Krishna, e aí pede para ele iluminar ela com conhecimento espiritual, e então Kapila ele vai falar as suas instruções para sua mãe, e essas instruções são Sankhya Yoga, né? E a palavra Sankhya significa em sânscrito agrupar, né? Então Sankhya Yoga é yoga que permite a gente dividir tudo aquilo que existe no mundo em grupos, né? Porque é dito que tudo aquilo que existe pode ser categorizado em energia material, energia espiritual e em Krishna, em Deus, que é a fonte de ambas as energias. Então, basicamente, Kapila vai ensinar isso para Devahuti, vai ensinar o que é energia material, o que é energia espiritual, o que é a alma, porque a alma ela é considerada uma espécie de energia intermediária de Deus, que ela pode tanto se associar com a energia espiritual e cultivar os benefícios da energia espiritual, experimentar a eternidade, conhecimento pleno, felicidade plena, que são as características típicas da energia espiritual, como pode se associar com a energia material e experimentar a temporariedade, a ignorância, a frustração, que são as características da matéria, né? Então, Kapila explica sobre isso e fala que, na verdade, a meta da alma é se conectar amorosamente com a fonte de tanta energia material quanto da energia espiritual, que é o próprio Deus. Então, o Kapila ele vai explicar também assim qual é a meta do yoga, que é essa conexão amorosa com Deus. E aí ele vai falar que para o caminho pelo qual a gente pode conseguir se relacionar com Deus é a gente se apegar à companhia, à amizade daquelas pessoas que têm duas qualidades, né? Que elas são Titikshava e Karunika, né? Titikshava, que elas são muito tolerantes, e Karunika, que elas são muito compassivas. Então ele vai falar que isso que é o começo assim, do caminho para a gente poder cultivar uma relação com Deus, a gente desenvolver amizade com esses sadhus, né? Esses espiritualistas que já têm essas duas qualidades, né? De compaixão e tolerância, né? Então isso é Kapila. E o que a gente tem para aprender com ele? Qual é a lição que a gente tem para aprender com ele, para a gente poder levar para o caminho do Dharma? É aprender essa Sankhya Yoga, aprender essa distinção real entre matéria e espírito, porque não dá para a gente viver o nosso Dharma se a gente tem uma concepção materialista do Dharma, né? No Dharma, no caminho do Dharma, a gente vai ter que usar a nossa vocação para servir o mundo, mas se a gente tem uma visão material da nossa visão, da nossa vocação, do objetivo da nossa vocação, das pessoas para quem a gente vai servir, a gente não vai conseguir viver o Dharma. Então, a gente começa a realmente viver o Dharma quando a gente adquire essa concepção, né? Essa compreensão prática de o que é matéria e o que é espírito. Krishna ele vai explicar na Bhagavad Gita, no capítulo 4, que quando algo material é usado para o serviço a Deus, quando algo material é usado no caminho do Dharma, aquilo também se torna espiritual, né? Então, o que faz algo se tornar material é quando a gente usa algo com um propósito egoísta, né? Então, a gente tem que ter essa compreensão muito clara na hora de lidar com esse mundo, na hora de lidar com as pessoas que existem nesse mundo, na hora de lidar com a nossa missão nesse mundo. O próprio Krishna vai explicar o caminho do Dharma na Bhagavad Gita. E qual é o primeiro tema que ele explica? Sankhya Yoga. Ele faz um resumo desses ensinamentos que esse avatar, a Kapila, veio trazer, da gente diferenciar na prática o que é matéria do que é espírito, né? Então esse é o primeiro Mahajna que a gente falou hoje, é Kapila, e o que a gente tem para aprender de lição com ele é Sankhya, distinguir matéria de espírito. O segundo Mahajna de hoje, Prahlada. Prahlada é bem famoso, né? Prahlada, ele, como o nome dele diz, né? Prahlada significa felicidade suprema. Então Prahlada ele tem uma história muito inusitada, como o nome dele diz. Ele alcançou essa felicidade suprema e quando ele ainda era uma criancinha, porque ainda como uma criancinha, ele se tornou um devoto puro de Deus, um yogi assim do grau mais elevado, ele cumpriu o Dharma perfeitamente. E a história dele começa, na verdade, antes dele nascer, começa quando ele ainda estava no feto, porque ele é filho de um grande demônio, na verdade, do rei dos demônios, chamado Hiranyakashipu, assim, terrível, né? Ele era uma pessoa que era a verdadeira corporificação, a personificação da maldade, né? E Hiranyakashipu, ele botou, assim, tocou o terror no universo, né? Os semideuses
tinham muito receio, tinham muito medo dele, e quando os semideuses descobrem que a esposa dele está grávida, né, que tinha mais um filho dele vindo aí a caminho, os semideuses pensam, poxa, se o pai já é esse cara aí terrível, esse demônio todo, imagina o filho. Porque Hiranyakashipu, ele era filho de um sábio, e sendo um filho de um sábio, ele se tornou esse cara barra pesada, imagina o filho dele, que já ia nascer assim, com um pai sinistro, né? Então, eles resolvem fazer uma coisa terrível, semideuses, uma coisa abominável, mas que eles resolvem fazer para garantir a segurança do universo. Eles resolvem sequestrar a mãe da criança, resolvem sequestrar a esposa de Hiranyakashipu e dar um jeito dela abortar, dela perder a criança para a criança não nascer. Mas Narada Muni, né, ele chega, Narada Muni, um grande sábio, a gente falou dele semana passada, ele chega e fala nada disso. Vocês não vão fazer isso, vocês não podem matar uma pessoa que vocês nem sabem qual é o destino dela, qual é o futuro dela. Quem disse que ele vai se tornar alguém terrível? Não dá pra fazer isso, não dá pra ter essa atitude assim preventiva. Isso é errado, né? Então ele pega aquela senhora grávida e leva pro ashram dele, onde ela ia ficar protegida dos outros semideuses, porque nenhum semideus ia se meter com Narada Muni, porque ele é o sábio entre os semideuses, ninguém ia lá fazer nada de mal com ela e com o feto, quando ela estivesse lá. E lá ele começa a recitar o conhecimento espiritual para ela e para o feto, que ainda estava na barriga. Então, é muito interessante que o Praladinha, ainda na barriga, ele vai assimilando todo aquele conhecimento espiritual. E aí, quando o bebê nasce, Narada Muni pega a mãe, pega o bebê e devolve lá para Hiranyakashipu, fala, aqui está sua esposa, aqui está seu filho, fica tranquilo, né? E vai embora. E Hiranyakashipu adora o menininho Pralada, né? Fica todo feliz, aquela criancinha, assim, incrível, né? Fica mal, pai coruja, adora ele. Só que quando ele vai crescendo, em vez de crescer um demôniozinho, que nem o pai, ele vai crescendo um devotinho, um santinho, né? Porque ele foi iluminado por aquele conhecimento quando ele ainda estava na barriga, quando ele era um feto. E aí, quando ele chega, assim, na idade escolar, quando ele vai para a escola... Ele vai para a escola e na escola a única coisa que ele fala com os amiguinhos dele na escola é sobre yoga, sobre vida espiritual. E aí os professores na escola vão e contam isso pro pai dele. A única coisa que ele faz na escola é ficar falando sobre yoga, sobre vida espiritual. E o pai fica irado, Hiranyakashipu fica irado porque o filho tinha uma mentalidade diferente da dele. E aí ele começa a fazer de tudo para tentar punir o filho, para o filho parar de fazer isso. E quando ele vê que o filho não deixa de fazer isso, ele vai ao extremo de tentar matar o filho. E nessa hora aparece o avatar muito famoso de Krishna, conhecido como Nrisimhadeva, que é Krishna na forma do protetor, e protege o seu devoto, Praladinha, né? A criancinha Pralada. Então, a gente vê que a tradição védica vai explicar que Pralada, ele sempre foi protegido. Não é só que ele foi protegido na hora que aquele avatar, Nrisimhadeva, apareceu e salvou ele. Ele sempre foi protegido porque ele estava constantemente lembrando de Krishna. Né? Então, ele é a personificação de Smarana, da lembrança de Deus. Né? Tudo que ele via, lembrava ele a Deus. Krishna fala sobre isso no 10º capítulo da Bhagavad Gita, que tudo aquilo que a gente vê nesse mundo material, a gente tem que fazer disso uma forma de meditação. Toda contemplação de qualquer situação, de qualquer evento, de qualquer coisa que nós lidemos nesse mundo, isso tem que se transformar numa meditação. Então, o que acontece é que a lembrança de Deus, ela nos protege. Por quê? Porque a lembrança de Deus, ela vai realçando as nossas qualidades espirituais. Quando a gente lembra de Deus, a gente está protegido pelo conhecimento. Por que a gente, às vezes, trata uma pessoa mal? Porque a gente não lembra que aquela pessoa é parte de Deus. Por que a gente age de forma inconsequente, impulsiva em uma determinada situação? Porque a gente não lembra que Deus está ali vendo o que a gente está fazendo, que Ele desaprovaria aquele nosso ato impulsivo. Então, mesmo quando a gente acredita em Deus, a gente tende a cair numa espécie de ateísmo comportamental. O nosso comportamento muitas vezes não condiz com a nossa filosofia espiritual. Então, se a gente está constantemente lembrando de Deus na nossa vida, nas nossas ações práticas, pragmáticas, enquanto a gente trabalha, lida com as outras pessoas, cuida do nosso corpo, tem entretenimento, quando a gente faz todas essas coisas de uma forma consciente de Deus, a gente está sempre protegido. Né? Então, Pralada, ele assim, personifica
a pessoa que está sempre se lembrando de Deus e por isso está sempre protegida. Então, para a gente seguir de forma segura no caminho do Dharma, a gente tem que cultivar essa lembrança constante de Deus, e isso é possível quando a gente está apegado, né? Quando a gente está desfrutando da vida espiritual, tendo uma vida espiritual saudável. Então essa é a lição que a gente tem para aprender com o segundo Mahayana de hoje, que é Prahlada. O terceiro Mahayana de hoje é Bali Maharaj, que por acaso é neto do Prahlada. Qual é a história de Bali Maharaj? Assim, encurtando, que a história dele é bem longa. Ele também se torna um rei dos demônios. Assim, porque era o Dharma dele, olha só que inusitado, né? Ele nasce na dinastia dos demônios e se torna o rei dos demônios, e ele vai lá e cumpre esse papel, apesar do coração dele ser puro, né? Ele não tem nenhuma malícia no coração. Mas já que ele nasce na dinastia dos demônios, ele vai lá e assume esse papel, e aí ele domina todo o universo. Ele expulsa os semideuses dos seus planetas e domina todo o universo, e ao dominar todo o universo, né, ele se torna realmente o rei desse universo material, que é a posição que é ocupada por Indra, né? Indra é o rei dos semideuses. Então Indra ora para Krishna vir de novo como um avatar, e Krishna vem como um avatar chamado Vamana, o avatar do anãozinho, para recuperar o universo, né? E tirar o universo das mãos de Bali. E Vamanadeva vai até lá, até Bali, e pede uma doação para Bali. E Bali, ele tinha coração puro, então ele não negava nenhuma doação que qualquer pessoa pedisse para ele, não negava nenhuma caridade. Então ele fala para esse anãozinho, olha, o que você me pedir, eu estou pronto para te dar. E aí Krishna, na forma desse anãozinho, pede tudo que ele puder alcançar com 3 passadas, né, com 3 pegadas dele. E aí Bali Maharaj concede essa caridade. Isso aqui, quando Krishna, né, na forma do anão, vai dar os 3 passos, ele fica gigante. Então, no primeiro passo, ele pega um planeta inteiro. No segundo passo, ele pega o universo inteiro. E ele não tem onde dar o terceiro passo. E aí ele fala para Bali, poxa, você me prometeu 3 passos, né, de terra. E agora eu quero saber onde eu vou dar o terceiro passo, porque eu já peguei o universo inteiro, o que eu faço? E aí Bali fala, não, pode dar esse passo na minha cabeça, a terceira pegada você pode dar na minha cabeça. Ou seja, ele estava se rendendo a Krishna, falando, olha, o resto, assim, que você pode pegar é a minha própria vida. Eu estou dando a minha própria vida para você. E aí Bali simboliza Atmaniveda, né, que é essa rendição completa a Deus. Rendição completa a Deus não significa só dar nossas posses materiais para Deus, usar só nossas posses materiais para Deus, significa também a gente usar a nossa própria vida, os nossos próprios sentimentos, desejos, pensamentos, sonhos, esperanças, usar isso tudo conectado a Deus, né? Yoga significa conexão completa com Deus, e conexão completa significa conexão também, assim, de nós mesmos, não só daquilo que a gente tem, mas da nossa verdadeira essência, né? Então, para a gente seguir o caminho do Dharma, não basta a gente só viver o Dharma externamente, só fazer coisas piedosas, só ajudar as pessoas, só cumprir a missão que Deus nos deu assim externamente. A gente também tem que mudar o nosso caráter, a gente tem que purificar a nossa consciência, botar todos os nossos pensamentos, sentimentos, desejos nesse processo de conexão. Então, essa é a lição que a gente tem para aprender com Bali. E só dando spoiler da história, ele fica bem, né? Assim, no final da história, Vamanadeva, apesar de tomar todo o universo dele, ele se sente aliviado, né? Porque o universo inteiro era muito trabalho. Então, Vamanadeva toma o universo todo dele e dá um único planeta para ele administrar, que é o planeta Sutala, e lá ele fica muito bem com a companhia eterna desse avatar de Krishna chamado Vamana, o avatar do anãozinho, né? Então ele fica super feliz, porque assim, excesso de trabalho às vezes não deixa a gente viver a nossa vida espiritual completamente, então ele se sente até aliviado, ele não fica mal por ter perdido isso não. Então, quarto avatar de hoje, Janaka. Janaka, qual é a história dele? Janaka, ele é o sogro de Ramachandra, desse famoso avatar de Krishna chamado Ramachandra, né, que é Krishna na forma do rei. Então, assim, a gente não sabe muito da história de Janaka pelos Vedas. O que a gente sabe
é que ele era pai de Sita Devi, que é uma deusa da fortuna, que é a esposa de Ramachandra. Então, assim, ele é uma personalidade muito gloriosa. Ele era um rei de um reino, né, que é chamado, às vezes, de Videha, às vezes é chamado de Mithila. Parece que esse reino tinha esses dois nomes, né? Porque às vezes a gente encontra referências ao reino dele como Videha ou Mithila. E ele era o pai de Sita Devi, né, essa deusa da fortuna, e sogro de Ramachandra. Agora, outro detalhe que a gente sabe da história dele, que é muito interessante, é que ele era muito apegado ao conhecimento e à educação. Isso sempre foi a coisa assim, mais importante da vida dele. Tanto que, quando ele era jovem, ele viu um sábio conhecido como Astavakra. Astavakra significa aquele cujo corpo é curvado em 8 partes. Então esse sábio, Astavakra, como o nome dele diz, ele tinha um corpo muito deformado. O corpo dele era deformado em 8 partes diferentes. E por causa disso, muitas vezes as pessoas se afastavam dele, por causa da deformidade física que ele tinha, né? E quando Janaka, o rei Janaka, na época era um príncipe ainda, ele vê esse sábio Astavakra, ele não sente assim nenhuma repulsa pela deformidade física dele, muito pelo contrário, ele fica assim fascinado com o conhecimento desse sábio e pede para esse sábio, o seu mestre dele, instruí-lo, e ele se torna discípulo desse sábio e aprende o conhecimento com ele. E ele é tão fascinado pelo conhecimento que depois ele transforma o reino dele numa grande capital educacional, assim, o reino dele vira um local de conhecimento. Então, a gente vê que os Vedas falam que uma pessoa de 4ª categoria, para ela, o que tem de mais importante na vida é fama e reconhecimento. Ela faz tudo para ter fama e ter reconhecimento. Uma pessoa de 3ª categoria, ela quer ter confortos materiais. Então, ela faz de tudo para conseguir confortos. Uma pessoa de 2ª categoria, ela quer poder. Então, ela faz de tudo para conseguir poder, para conseguir mandar nos outros, assim, né, para poder liderar. E uma pessoa de 1ª categoria, ela faz tudo para ter conhecimento, para ter educação, né, e para dar educação para os outros. Então, essa é uma pessoa de 1ª classe, assim, uma pessoa que bota a educação acima de qualquer coisa. E Janaka Maharaj, ele era essa pessoa, né, que botava a educação acima de qualquer coisa, tanto que o poder do reino dele, que era um reino muito poderoso, vinha da educação formidável. Todo assim, investimento que ele fazia era em educação. Então o poder do reino dele não vinha de um exército muito forte, apesar de que ele tinha um exército muito forte. O poder do reino dele não vinha da riqueza econômica dele, apesar de que ele tinha riqueza econômica. O poder dele, do reino dele, né, não vinha por causa da política formidável dele, apesar de que no reino dele tinha uma política formidável, mas todas essas coisas eram consequências do sistema educacional que era a prioridade dele. Então a gente vai ver que os Vedas falam que só existe Dharma numa sociedade onde a educação ela é privilegiada e priorizada acima de qualquer coisa, porque só existe Dharma se 3 classes forem incentivadas e protegidas, né? Os pais, né? Então os pais eles são os nossos primeiros instrutores na vida, que vão dar pra gente a base da nossa educação. Os professores, né, que vão ensinar a gente a viver da forma correta nesse mundo. E os mestres espirituais, que vão ensinar a gente a transcender esse mundo. Então essas 3 classes, assim, né, as pessoas elas têm que ter oportunidade de poderem se dedicar à educação dos seus filhos. Professores, eles têm que ser reconhecidos como os profissionais mais essenciais de qualquer sociedade, e os mestres espirituais são as pessoas mais importantes do mundo. Então, Janaka ele fez isso no reino dele, ele incentivou essas 3 coisas acima de qualquer outra coisa. Por isso, ele é também uma Mahajana, uma pessoa que entende a essência do Dharma, entende o Dharma completamente, e essa é a lição que a gente tem que aprender com ele. Dharma nasce da educação. Então esse é o 4º Mahajana de hoje. O 5º Mahajana de hoje é o avô Bhishma, né? Bhishma Deva, muito interessante. Bhishma é conhecido do Mahabharata, né? Então Bhishma ele tem uma história muito bacana. Bhishma ele é um príncipe que ele é filho da mãe Ganges, né? Ganges, o rio Ganges, ele se personifica na forma de uma bela moça que se casa com um rei chamado Maharaj Shantanu, e eles têm um filho, que é esse Bhishma. E quando esse filho nasce, Ganges pega seu filho, leva seu filho, né, por vários lugares no universo
para ele ter a melhor educação com os melhores professores. Então, assim, se tem um bom professor de lógica, ela leva ele para estudar lógica com o melhor professor. Tem um bom professor de luta, de artes marciais, aí ela leva ele para estudar artes marciais com esse melhor professor. Então, ela vai viajando assim com ele por todo o universo para ele ter a educação dele com os melhores professores. E quando ele já está formado, ela volta e devolve o filho para o pai e fala: agora você acaba de cuidar dele, e ela vai embora, né? Então o pai ele fica convivendo, né, com o filho, Maharaj Shantanu fica com o filho, e ele queria se casar de novo, ele se sente solitário, né, e a primeira esposa dele era o Ganges, que fica um tempo como esposa dele, só que depois ela volta a cumprir os objetivos assim, né, sagrados dela, como um rio sagrado, como uma semideusa importante, e aí ele resolve se casar de novo, e a segunda esposa dele, ela fala: tudo bem, eu caso, mas só se o meu filho, se eu tiver um filho, o meu filho ele tem que ser o rei. E Bhishma, ele deveria ser o rei, porque ele era o primogênito, né? Ele era o primeiro filho do rei. Então, Bhishma, para não decepcionar seu pai, porque ele gostava muito do pai, para deixar o pai casar com a mulher que ele estava amando ali e tudo, ele fala: tudo bem, eu vou fazer um voto aqui que eu nunca vou casar, nunca vou ter filhos e nunca vou assumir o trono. Eu não vou ter descendentes que vão, assim, pleitear o trono, por isso eu não vou me casar, não vou ter filhos e nem vou querer o trono para mim. Então, esse voto que ele fez é um voto, assim, terrível. Imagina, ele deveria ser o rei e ele abre mão de tudo. Não abre mão só do reino, como abre mão da vida íntima dele, de casar e ter filhos, né? E por isso o nome dele é Bhishma. Bhishma é aquele que fez um voto terrível, ele abriu mão de tudo, né? E ele segue esse voto com muita determinação. Então depois o irmão dele, Vichitravirya, que vira o rei. E ele faz tudo para apoiar o irmão. E quando o irmão morre, ele cuida, assim, ele protege o reino do irmão, né? E esse Bhishma, depois ele vai ser uma espécie de avô para Arjuna, né? O grande Arjuna da Bhagavad Gita, né? Então, por isso que Bhishma é conhecido como o avô Bhishma, porque era assim que Arjuna se referia a ele, né? Então a história dele tem muitos detalhes que a gente não contou aqui agora, mas assim, por que ele é uma Mahājana? Por que ele é uma dessas grandes personalidades que entende o Dharma totalmente? Porque ele era muito determinado em cumprir seu voto, ele não voltou atrás na sua palavra, né? Então, isso também é uma coisa importante para alguém que quer seguir o Dharma. A austeridade, se fixar nos seus votos, nas suas palavras, né? Como que a gente vive o Dharma? A gente vive o Dharma, a gente tem que assim, estar fixo nos pilares do Dharma. A gente tem que estar fixo em seguir esses pilares do Dharma por toda a nossa vida, né? Então a gente tem que desenvolver essa robustez, essa solidez assim, de caráter, né? De que a gente se mantenha no processo, apesar das dificuldades, apesar dos contratempos, apesar dos tempos difíceis, a gente continue, que a gente prossiga. Se a gente tiver algum problema, a gente não desista. Se a gente cai, a gente levanta. Então temos que fazer votos assim de que vamos seguir os pilares do Dharma e temos que perseverar nisso, né? Isso é muito importante. Essa é a lição que a gente tem para aprender com Bhishma. E qual é o voto mais importante para fazer nessa era que nós vivemos, nessa era de Kali? É o voto de estar sempre meditando no nome de Deus, sempre cantando o mantra Hare Krishna. Então a gente tem que fazer esse voto com essa mesma determinação que Bhishma fez o voto dele, de que ele não ia querer o reino, de que ele não ia se casar, não ia ter filhos, né? Então, Bhishma é interessante, né? Também por causa desse voto dele, ele ganha a bênção de que ele poderia escolher a hora que ele ia morrer. Imagina, um grande poder, assim, né? Porque é isso, quando a gente tem essa austeridade, da gente ficar fixo nos nossos votos, isso enche a gente de potência, de poder espiritual mesmo, né? A gente fica com uma capacidade de discernimento, de decisão, com uma coragem que a gente não consegue nem conceber. O sexto Mahājana de hoje, Shukadeva. Shukadeva é outro que tem uma história muito interessante. Shukadeva quando Krishna esteve aqui nesse mundo, né, com seus amigos, seus associados, todos eles voltam para o mundo espiritual e Krishna decide que só um vai ficar aqui. Só um dos companheiros eternos de Krishna permanece nesse mundo, e esse companheiro é o papagaio da namorada de Krishna, o papagaio de Radharani. E esse papagaio é esse Shukadeva. Então, depois de um tempo que ele está aqui se sentindo solitário, que ele está se sentindo
falta de Krishna, de Radharani, ele acaba encarnando como filho do sábio Vyasa, né? E quando ele encarna, na verdade, quando ele está na barriga da mãe, ele resolve que ele não vai nascer, que ele ia ficar por ali mesmo, na barriga da mãe, porque esse mundo é cheio de maia, é cheio de ilusão, e ele não queria ser vítima dessa ilusão. Então ele fica 16 anos na barriga da mãe sem sair. E o pai e a mãe já estão assim, muito consternados. Imagina, esse filho não nasce nunca, né? Assim, 16 anos. O meu filho ficou 11 meses para nascer e a gente ficou assim extremamente preocupado. Então imagina 16 anos, né? Assim, dá para imaginar, dá para se solidarizar com assim, a ansiedade dos pais, né? E aí Krishna mesmo, o próprio Krishna, ele aparece lá e conversa com o feto. Ele fala, cara, sai daí, não tem perigo não, pode vir para esse mundo, que se você nasce nesse mundo, eu te garanto que Maya, a ilusão material, não vai te afetar. Aí tudo bem, com o próprio Krishna prometendo, o menininho vai lá e nasce Shuka. E ele já nasce um adolescente, né? Porque ficou 16 anos na barriga, então ele já nasce grandão. A história é bem inusitada, né? Então ele nasce e já sai assim, andando, perambulando por esse mundo para compartilhar o conhecimento que ele ouviu na barriga do próprio pai. O pai dele era Vyasa, o grande sábio, né, que escreveu a Bhagavad Gita, que escreveu os Vedas. Então ele fica... Um parênteses aqui só para explicar. Quando a gente fala que Vyasa compilou os Vedas, não é que ele escreveu o texto escrito, não. Ele compilou, né, os versos, ele criou os versos. Os versos só foram ser escritos anos depois, né? Não existia escrita nessa época ainda. Mas enfim... Shuka estava aí pelo mundo, né? Ele sai pelo mundo para propagar esse conhecimento que ele escuta o pai falar quando ele ainda estava na barriga. E tem a ocasião muito famosa de que o rei Parikshit, que tinha sido amaldiçoado para morrer numa semana, ele estava sentado nas margens do Ganges, querendo receber a essência de todo o conhecimento espiritual de uma forma que ele pudesse se iluminar com aquele pouco tempo de vida que ele tinha, uma semana. Então ele queria entender qual era a essência do conhecimento espiritual. E aí Shuka senta lá e explica para ele a essência do conhecimento espiritual, que é Krishna. É a gente despertar a nossa relação amorosa com Deus. Então ele fala o famoso Srimad Bhagavatam, né? Srimad Bhagavatam é a essência do conhecimento espiritual, porque é o conhecimento que fala apenas sobre como podemos nos relacionar com Deus, né? A gente fez uma live explicando os temas todos, né, que são tratados no Srimad Bhagavatam, os 10 temas que são tratados no Srimad Bhagavatam. Então quem quiser ver tem essa live sobre o Srimad Bhagavatam. Mas enfim, é dito que Shukadeva ele alcança a perfeição da vida espiritual só por explicar o conhecimento. E Parikshit ele se torna iluminado, ele se torna perfeito só por ouvir com total atenção, com respeito, né, com cuidado esse conhecimento. Então, assim, o que a gente tem para aprender de Shukadeva, o que faz ele ser um Mahayana, ele entender a essência do Dharma, é que ele entende que a essência do Dharma é o próprio Krishna, né? E por isso que quando ele vai explicar o conhecimento para o rei, ele fala só sobre como podemos despertar nossa relação com Deus. Ele entende que a partir disso, todas as outras manifestações do Dharma vão existir de forma completa na nossa vida, como a gente pode usar a nossa vocação, como a gente pode se inserir na vida social, como a gente pode cuidar desse mundo, como a gente pode cuidar do nosso próprio corpo. Tudo isso são Dharmas, mas o Dharma mesmo, o principal, é cultivar a nossa relação com Deus. E todos esses outros Dharmas, eles vão se harmonizando, eles vão se cumprindo quando a gente está fixo no Dharma principal, no Dharma eterno, que é despertar essa relação amorosa com Deus, né? Agora, inclusive, uma curiosidade, antes da gente fechar Shukadeva, por que se Shukadeva ele era o papagaio de Radharani, por que ele não fala de Radharani diretamente no Srimad Bhagavatam, né? No Bhagavatam nunca fala o nome de Radharani. No Bhagavatam só fala aquela devota preferida, aquela devota mais avançada, só fala assim, só tem menções, referências a Radharani como a devota principal, mas nunca fala o nome dela. Então, assim, os mestres da tradição explicam que, como ele era o papagaio de Radharani, como ele tinha essa ligação afetiva tão grande com ela, ele era tão devotado a ela, se ele falasse o nome de Radharani, ele ia se emocionar tanto que ele não ia conseguir terminar de falar o Bhagavatam. Por isso ele conscientemente omite o nome dela, né? Um detalhe assim interessante. E para fechar, o último Mahayana é Yamaraja, o rei da morte.
Então, esse semideus ele é muito importante, Yama Raja, porque no momento da nossa morte é o momento onde a nossa próxima vida é traçada, né? No momento da nossa morte, os nossos karmas, assim, as reações de todas as ações que a gente fez com a mentalidade material nesse mundo, vão se combinar com todos os nossos sanskaras, com todas as impressões que a gente tem na nossa mente, com todos os nossos pensamentos, sentimentos e desejos, para originarem nossa próxima vida, né? Então, o que acontece é que Yamaraja ele tem que ser muito justo no seu julgamento para que o nosso próximo nascimento assim seja um nascimento assim realmente útil para a gente continuar o nosso aprendizado de onde a gente parou nessa vida, né? Então, o ponto é que Yamaraja ele não pode ser só o rei da morte, só o semideus que rege a morte, porque a morte, na verdade, é só assim a transposição para a próxima etapa do nosso processo de aprendizado, e na nossa próxima vida a gente vai ter um Dharma, né? Vai ter uma missão na próxima vida, e o Dharma, a gente entende que o Dharma que a gente tem nessa vida é para justamente aprender as lições que a gente não aprendeu na vida passada, para aprender o que ficou faltando na próxima vida. Então o objetivo da vida é viver o Dharma e a morte é simplesmente uma passagem para outra vida. Então Yamaraja ele não é só Yamaraja, o rei da morte, ele também é conhecido como Dharmaraja, o rei do Dharma, porque ele também tem que entender o Dharma completamente para ele poder assim determinar no seu julgamento qual é a próxima vida que a pessoa precisa ter, onde que ela vai nascer, como que vai ser a situação dela quando ela nascer, né? Qual é a família, como que é a saúde dela, qual é o tipo de inteligência que ela vai ter, qual é a facilidade para adquirir recursos, materiais, tudo isso porque tudo isso vai ter que se encaixar dentro da perspectiva do Dharma dela. Então ele tem que entender muito bem, ele tem que entender completamente o que é Dharma para poder determinar qual é a próxima vida, né? Então ele entende o Dharma assim realmente na sua essência, porque ele não tem que entender só o Dharma que ele tem que viver. Ele tem que calcular, ele tem que planejar a vida de todos os seres desse mundo, quando eles morrem, a próxima vida, de uma forma que eles também consigam ter uma próxima vida que seja acomodada com o processo de evolução espiritual deles, com o Dharma deles, né? Então é uma responsabilidade que ele tem, assim, muito grande, e ele com certeza tem que ser uma alma muito sábia, que entende a essência do Dharma. E Yamaraja, ele é altamente, como o Prabhupada vai falar no sexto canto do Srimad Bhagavatam, num comentário, que Yamaraja, ele, para poder entender como ele vai ajudar as outras almas a viverem o seu Dharma, ele não tenta fazer esse julgamento sozinho. Ele está o tempo todo se consultando, se aconselhando com o próprio Krishna dentro do coração dele, pedindo ajuda para Krishna iluminar a mente dele para que ele faça esse julgamento de forma correta. Então, na nossa vida, a gente também o tempo todo tem que tomar decisões, tem que discernir, tem que julgar. E com certeza o nosso julgamento não é tão pesado quanto o Yamaraja, tem que decidir a próxima vida de todo mundo que está morrendo, e tem muita gente morrendo o tempo todo no universo, né? Então, assim, o trabalho dele é um fardo que a gente mal pode calcular. Mas o ponto que a gente tem que entender é que a gente não deve confiar só no nosso discernimento, só no nosso julgamento, que a gente tem que sim usar o nosso discernimento, mas também a gente tem que ser humilde e estar constantemente pedindo para Krishna iluminar o nosso discernimento e guiar a gente como instrumento da vontade dele. Então, para a gente viver o nosso Dharma, a gente não pode se valer só das nossas qualidades, né? Só das nossas virtudes, só da nossa inteligência, qualquer capacidade que a gente tenha. A gente tem que se render a Deus e deixar Ele usar a gente para cumprir o propósito dele, porque, em última análise, isso que significa Dharma. Então é isso, conseguimos fechar os 12 Mahāyanas, né? Falamos os 7 que estavam faltando. Mal respiramos para poder falar os 7 a tempo. Então é isso, pessoal. Se tiverem perguntas, comentários. Então vamos lá. Boa noite, é o Luiz, primeiro, Luiz Lerner. Boa noite, Luiz. Por favor, uma dúvida. Pode uma pessoa que se alimenta de carne ou peixe, que acham não poder ter uma saúde plena sem esse tipo de alimentação, ao mesmo tempo servir a Krishna? Uma pessoa que não cumpre esse mandamento de não violência pode ser aceito como um servo de Krishna? Pergunta muito interessante, Luiz. Se a gente vê dentro da tradição védica,
a gente vai ver muitos devotos, assim, que se alimentavam, né, de carne, que tinham uma dieta que não era estritamente vegetariana. A gente sabe que a dieta estritamente vegetariana é a única dieta que não quebra o pilar da compaixão, que é um dos 4 pilares do Dharma. E a gente sabe que onde existe o consumo de carne, existe a forte presença da era de Kali, né? É um dos lugares onde a era de Kali pode entrar. Ela pode entrar nos 4, onde os 4 pilares do Dharma são quebrados, e ela pode entrar onde existe assim, grande circulação de dinheiro, né? Esses são os lugares onde ela pode habitar plenamente. Mas o ponto é que uma pessoa ela pode sim, na verdade, Bhakti, né, essa relação com Deus, ela é acessível para todo mundo, e uma pessoa ela pode começar a cultivar a relação dela com Deus, mesmo que ela não seja fixa nesses 4 pilares. O que acontece é que, por seguir o próprio processo da relação com Deus, com Krishna, ela vai se purificando e em algum momento ela vai acabar desenvolvendo o ímpeto para poder abandonar aquilo. Então não é possível ser um devoto completamente puro, uma pessoa com consciência totalmente conectada a Deus em yoga e se alimentar de carne, mas o próprio processo vai fazer a gente se purificar nesse sentido, né? Inclusive, Prabhupada tem uma conversa com seus discípulos que eu acho que é em março de 74, assim, que é uma conversa muito marcante, por isso que eu lembro a data, que é uma conversa que Prabhupada fala muitas coisas sobre como o Dharma poderia se propagar para toda a sociedade, né? E Prabhupada fala que não é realista a gente acreditar que todas as pessoas vão se tornar vegetarianas, isso seria incrível, mas não é realista. Então Prabhupada fala que pessoas que pelo menos não comessem carne de vaca, que é a carne assim do animal mais querido para Krishna, né, elas poderiam ser aceitas, assim como devotas de Krishna, e que elas iam acabar se purificando com o tempo, né? Claro, não seria um devoto avançado, né? Mas sim, é um devoto da mesma forma, porque todos nós temos todo tipo de fraquezas, falhas, né? E o próprio processo vai purificando a gente. Então não é que a gente se purifica para praticar o processo, a gente pratica o processo e o próprio processo vai purificando a gente, mesmo porque a capacidade que a gente tem de se purificar é limitada, porque somos todos limitados, né? Agora, a capacidade que Krishna tem de nos purificar é ilimitada, porque ele é ilimitado. Então pode sim ser aceito, né? Mas pelo menos essa pessoa deveria parar de comer carne de vaca, que é o animal mais querido para Krishna, e depois o próprio processo vai purificando ela. Passatempos de Krishna, tudo bem? Shukadeva teve um mestre espiritual. Então, Shukadeva, o mestre dele é o próprio pai, na barriga dele, né? Quer dizer, na barriga da mãe. Quando ele está na barriga da mãe, o pai recitava o Bhagavatam para ele, assim, a essência do Bhagavatam, né? A essência do conhecimento espiritual. Então ele se ilumina com o conhecimento que o pai transmitia para ele dentro da barriga. Então dá para entender porque ele também não quer sair para esse mundo, né? Ele estava feliz ali dentro da barriga, protegidinho, ouvindo o pai falar conhecimento espiritual. O pai é um grande sábio falando conhecimento ali o tempo todo. E vim aqui fora para esse mundo, né? Que cheio de problema, tem nuvem de gafanhoto, Covid, explosão no Líbano. Os cadeias falam, não vou ficar aqui na barriga, né? Mas aí Krishna vai lá e fala, não, cara, que isso, você tem uma missão para cumprir, não dá para ficar aí só protegidinho na sua zona de conforto, você tem que sair e compartilhar esse conhecimento que você recebeu, você tem que compartilhar isso com o mundo, né? Então Shukadeva sai e vai compartilhar. E é muito interessante que Shukadeva ele vai recitar o Bhagavatam. E o Bhagavatam que Shukadeva vai recitar é um pouco diferente daquele que ele ouvia na barriga da mãe, porque é assim que acontece, né? Toda vez que alguém vai explicar o conhecimento, ele explica o conhecimento transcendental, mas a partir também da própria realização que ele tem, da própria experiência que ele teve, né? Então, quando ele explica esse conhecimento, ele explica o conhecimento exatamente que ele recebeu do pai, mas com o próprio humor, com o próprio jeitinho dele, né? E aí o nome dele é Shukadeva, né? Shuka significa papagaio, Shukadeva significa o papagaio divino. E aí Prabhupada fala que quando um papagaio dá uma mordidinha numa fruta, uma bicadinha, né, numa fruta, essa fruta fica mais doce do que antes do papagaio bicar. Então fala que quando Shukadeva vai lá e dá uma bicadinha nos passatempos de Krishna, quando ele conta, ele consegue contar de uma forma mais doce, mais especial do que o próprio pai contou, né?
Porque ele tinha essa intimidade com Radharani, ele tinha essa intimidade com Krishna, ele era um papagaio de Radharani mesmo no mundo espiritual. Então ele conta as histórias de uma forma mais doce do que o próprio mestre e pai dele, que é Vyasadeva. Próxima, Jana Lorenzon. Boa noite, Jana. Tem uma pergunta na mesma linha. Ovos e café também deveriam ser abandonados? Assim, sabemos, né, que ovos e café são coisas que não são boas escolhas assim para nossa consciência, porque eles estão sob a influência de modos da natureza que não são assim elevados, né? Os ovos, eles são considerados um alimento sob a influência do modo da ignorância. E a ignorância, ela conduz a gente à letargia, à passividade, né? E a gente sabe que parte do processo de yoga é oferecer nossa alimentação para Deus. Então, Krishna, em nenhum momento ele fala que ele está interessado em se alimentar de ovos, né? Ele não aceita ovos. Então, como que a gente vai oferecer o ovo para Krishna? A gente pode até comer o ovo, só que a gente vai estar comendo um ovo que não foi assim consagrado, oferecido para Krishna, né? Então, por isso que não é legal comer ovos, e café também não é legal, porque café leva a gente para o modo da paixão, que é aquele modo, né? O modo da paixão causa ansiedade, dependência, você fica ligadão, né? Então é o vício, né? Da Modara lembrou aqui, café é vício, dependência, né? A mesma coisa. Então, assim, vício, né? O café, ele faz você ficar viciado nele. Então isso não é legal para a consciência de uma pessoa que está tentando praticar a meditação, tentando praticar yoga, mas é o que a gente falou, assim, uma pessoa que ainda tem essas coisas assim na sua alimentação, tudo bem, ela pode meditar em Krishna, pode servir a Krishna, não é a alimentação ideal, não é uma alimentação pura, né? Uma pessoa que consome ovos, por exemplo, ela não pode receber uma iniciação espiritual, mas ela pode, sim, praticar o processo dela e ir se desapegando e superando essas coisas gradualmente, né? Quando uma pessoa, ela... Nem sempre, né? Não é que não existem exceções, mas normalmente a gente vê que é isso que acontece nesse mundo. Quando uma pessoa larga coisas muito rápidas, muito rapidamente ela volta a fazer essas coisas, né? E quando uma pessoa ela vai assim largando as coisas aos poucos, ela tende a largar de uma forma mais madura, né? E aí ela nunca mais volta, né? Pelo menos tende a ser mais difícil dela retornar àqueles maus hábitos, aqueles hábitos que não são legais, né? Então, mesmo para a gente ir superando esses hábitos que não são os hábitos assim totalmente sob a influência da bondade, a gente tem que ter bondade para poder abandonar esses hábitos de uma forma madura, consciente, né? Não traumática, tranquilo, né? Assim, realmente muito convicto, né? Que está fazendo isso, que aí esses hábitos eles vão realmente ficando para trás definitivamente, né? Então, sim, é melhor não se alimentar de ovos nem de café, mas isso não impede uma pessoa de seguir o processo.